Pessoal, o segundo caso aí é quando a nossa área, que está limitada entre a função e o eixo x, está abaixo do eixo x, né? Então, o primeiro caso era limitada entre a função e o eixo x, mas a área estava acima do eixo x. O nosso segundo caso é entre o eixo x e a função, só que a função, a área que você está calculando aqui, ela está abaixo do eixo x. O que acontece? Quando você calcular a integral de f de x com x variando de a até b, né, quando você calcular essa integral aqui, ela vai dar um resultado negativo. Mas o negativo é porque ele está na parte de baixo do eixo y. Então, o que você faz? Calcula o módulo e transforma o resultado em positivo. Então, o que a gente vai fazer? Calcular a integral da função normal de a até b, aqui no caso. Aí vai chegar uma resposta negativa e aí você aplica o módulo e transforma essa resposta em um valor positivo. Beleza? Então, olha só, vamos calcular a área da curva limitada entre x² menos 9, que é essa função aqui, e o x, certo? Essa parábola aqui, a única coisa que diferencia esse exemplo do primeiro que eu fiz é que lá aqui era negativo e aqui era positivo e a parábola estava virada para baixo. Aqui a parábola está virada para cima. Então, a área limitada entre a curva e o eixo x é essa área aqui. Mas se você observar, ela está abaixo do eixo x. Então, ela está gerando um resultado o quê? Negativo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a integral de x² menos 9, que é a função, com x variando de menos 3 a 3. Você vai fazer as contas e vai encontrar um resultado negativo. E depois, você aplica o módulo, ou seja, transforma esse negativo em positivo. Então, beleza, x² vai ficar x³ sobre 3, menos 9 vai ficar menos 9x, substitui o 3 no lugar do x, vai dar isso aqui, substitui o menos 3 no lugar do x, vai dar isso aqui. Faz um menos o outro, então vai ficar esse resultado aqui, ó, vai dar menos 36. Então, esse menos aqui não é que a área é negativa, é que ela está na parte negativa do eixo y. Então, é só você aplicar o módulo. Quando você aplica o módulo, pode só trocar o sinal. Ó. Então, a área final vai ser igual a 36 unidades de área. Então, não precisava nem colocar isso aqui tudo. Seria só pegar esse menos 36 e colocar a resposta 36 unidades de área, transformando o valor negativo em um valor positivo aí. Mais um exemplo aí. Vamos encontrar a área da região limitada pela função y igual a seno de x e pelo eixo x com x variando entre 0 e 2π. A função seno de x, ela vai oscilando, ela vem aqui em cima, ela vai aqui embaixo, depois ela volta para cima, depois ela vai para baixo e assim por diante. Só que a gente limitou só do 0 até o 2π. Então, nós estamos calculando essa área. Observe que inicialmente ela tem uma parte que está aqui em cima e depois ela tem uma parte que está aqui embaixo. Isso indica que nós vamos ter que fazer duas integrais. Essa primeira integral, a função seno de x, tem o x variando entre 0 e π. E a segunda, a função seno de x, tem o x variando entre π e 2π. Beleza, então a primeira, a integral de seno, com o x variando de 0 até π. Como ela está aqui em cima do eixo x, o resultado vai ser já o resultado da área. Essa segunda, ela é a integral de seno com o x variando entre π e 2π. Só que como ela está abaixo do eixo x, eu vou fazer a integral, vai dar um resultado negativo e depois eu calculo o seu módulo aí, beleza? Então vamos lá, integral de seno é menos cosseno. Substituindo x por π e depois substituindo x por 0, vai ficar isso aqui. Cosseno de π é menos 1, com esse menos vai ficar 1, certo? Cosseno de 0 é 1, com esse menos 1, com esse menos vai ficar mais 1, 1 mais 1 vai dar 2. Então, essa área aqui vale 2. Tudo bem? Uma observação. Se você conhece bem a função, você nem precisa, às vezes, fazer essa segunda integral. Porque a função seno ela tem uma simetria. Essa área aqui de cima é igual a essa aqui de baixo. Ó. É igual. Se aqui vale 2, então aqui também vale 2. Então, você já poderia colocar que a resposta é 2 vezes 2, 4. Vamos supor que a gente não saiba disso e vamos calcular essa integral aqui, então. Observe que eu coloquei ela sem o módulo aqui. E o seu resultado, então, vai dar um resultado negativo e depois a gente transforma em positivo. Integral de seno é menos cosseno, está aqui menos cosseno, certo? Com o x variando entre 2π e π. Coloca o 2π primeiro, vai estar aqui,
coloco o π depois. Isso aqui vai dar 1 com esse menos, menos 1. Isso aqui vai dar menos 1 com esse menos, mais 1. Com esse menos, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Por que que deu um resultado negativo? Porque a área está abaixo do eixo x, ó, certo? Menos 2, então transforma em positivo, vai ficar 2. Então essa primeira parte, a área deu 2. Essa segunda parte, a área deu 2. A área final, que é a soma dos dois, vai dar 4 unidades de área aí. Então, muita atenção quando você perceber que a área que está sendo calculada tem uma parte, né, inicialmente positiva e a outra negativa. Olha só, se você fizer a integral desse exercício colocando o x igual a 0 e o x igual a 2π aqui em cima, se você fizer a integral de seno de x com x variando de 0 a 2π, ele vai te dar a resposta 0. Por quê? Porque ele vai calcular esse pedaço 2, esse pedaço menos 2 e vai juntar os dois. 2 com menos 2 dá 0. Só que você sabe que essa área aqui não é menos 2. Não tem como uma área ser negativa. O fato de estar dando menos 2, como deu aqui, é só porque ela está a parte de baixo do eixo y. Então, antes de somar, eu tive que transformar em valor positivo. Por isso que a gente tem que separar a integral quando você percebe isso aí.